ok? Nós vamos agora então para o tema de hoje. Nós vamos ter 10 perguntas e o tema de hoje é Decidindo pela Salvação. Decidindo pela Salvação. Nós queremos terminar até às 8 horas, porque nós queremos assistir o pastor Luiz Gonçalves. Daqui a pouco, no final, eu vou passar para vocês aí o recadinho dele, tá bom? Bom, queridos, quando a gente estuda sobre o tema da salvação, algo que sempre me vem à mente é que às vezes nós cristãos usamos alguns argumentos com pessoas que não são cristãs, que ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador, dizendo a elas que se elas não aceitarem a Jesus, elas estão perdidas. E às vezes eu fico pensando nessa expressão, o que significa dizer para alguém que ela, sem Jesus, está perdida? Por que a gente precisa da salvação que Jesus dá? E que salvação é essa? O primeiro ponto que a gente precisa entender é que alguém só vai aceitar ser salvo se ele entende que está perdido. E às vezes a gente não explica para a pessoa o que quer dizer ela está perdida em relação a não ter Jesus como seu Salvador. Perdida por quê? Eu me lembro, irmãos, quando meu filho mais novo, meu filho mais velho, que é o Josué, ele era pequeno, a gente morava lá em Praia Grande, eu morei 7 anos no litoral, por isso que eu tenho essa corzinha assim, né? E nesses 7 anos que eu morei lá no litoral, 3 deles foi em Praia Grande, ali não tem um supermercado grande. E eu lembro que uma vez eu fui fazer uma compra com a Joyce, e o Josué era bem pequenininho, e ele estava aprendendo a andar, começando a aprender a andar, e ele estava do lado do carrinho, a gente olhando ali nas prateleiras, procurando os produtos, e eu de olho nele, a Joyce comigo. Depois a Joyce entrou no outro corredor e eu fui para o outro, e o Josué estava ali comigo e de repente não estava. Eu pensei, tá com a mãe dele. E quando eu encontrei a Joyce no outro corredor, eu perguntei, cadê o Josué? Ele falou, eu pensei que estava com você. E eu disse, eu pensei que estava com você. E foi aquele desespero, perdemos o nosso filho. Irmão, que sensação horrível é perder o filho. E depois alguém do supermercado encontrou e levou até nós. E aí foi um alívio. Mas você já perdeu seu filho na praia, por exemplo? Que coisa é assim que deixa você agoniado, não é? Perder alguém. Mas você também já se perdeu. Porque a gente tem uma questão de se perder geograficamente. Você está procurando um lugar, vai numa cidade que você não conhece e tem que parar, tem que perguntar. Hoje tem GPS, ajuda bastante, mas às vezes você se perde. Irmão, o sentimento de perder ou estar perdido é um sentimento ruim, não é um sentimento bom. E o ser humano, ele precisa entender, em primeiro lugar, que sem Jesus nós estamos perdidos, condenados. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos ter 10 perguntas. A primeira pergunta é essa daqui. Quando a gente vai lá no Gênesis, quando a gente vai lá na Bíblia e a gente estuda a história da criação e a queda do homem, tem uma pergunta que a gente vai respondê-la agora através do texto sagrado, que é esta: se Adão, lá no início, Deus deu uma ordem para ele. Se eles obedecessem esta ordem, o que aconteceria com Adão? Gênesis, capítulo 2, verso 17, você pode ler aqui comigo. Deus disse para Adão, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Foi o que Deus disse para Adão. Adão comeu, Adão morreu. É verdade que ele não morreu instantaneamente. Ele comeu o fruto proibido, Eva entregou a ele depois de ter comido, e eles não morreram. A Bíblia diz que Adão morreu com a idade de 930 anos, mas ele morreu. A grande questão é que o homem, se desobedecesse a Deus, ele estaria condenado à morte, e esta morte foi passada de Adão para todos os seres humanos. Esta condenação é a condenação à morte eterna.
A Bíblia tem dois conceitos sobre a morte. Um conceito está lá em João 14, desculpe-me, lá em São João, no Evangelho de João, no capítulo 11, quando Jesus ressuscita Lázaro, e ali o próprio Cristo comparou a morte de Lázaro, que já estava 4 dias no túmulo, como um sono. E ele mesmo diz para os discípulos: Lázaro está dormindo, eu vou lá ressuscitá-lo. E no verso 14, ali em João capítulo 11, os discípulos dizem: Senhor, se ele está dormindo, ele estava doente. E aí Jesus diz explicitamente: Lázaro está morto e eu vou lá para ressuscitá-lo. Jesus compara esta morte que nós temos com a morte ou com o sono que nós temos à noite. Mas existe também o conceito na Bíblia da morte eterna, aquela que não terá retorno, aquela que não haverá ressurreição. E aqui em Gênesis capítulo 2, verso 17, Deus está falando para Adão que ele iria passar pela morte eterna, não é a morte do sono. E o ser humano está totalmente condenado à morte eterna se ele não aceitar a salvação da morte eterna. Então, Deus disse a Adão, a pergunta é, se Adão desobedecesse a Deus, o que aconteceria com ele? Ele morreria, e morreria para sempre, passaria pela morte eterna. Pergunta 2, somente Adão foi condenado a esta morte eterna? Somente Adão e Eva? Não, vamos ver o que o texto sagrado, Romanos 5,12 é bem esclarecedor. Portanto, assim como por um só homem, Adão, um só homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. É interessante a gente entender o conceito de pecado, porque quando fala que todos pecaram, todos são todos. Todos os homens, todas as mulheres, todos os negros, todos os brancos, todos os idosos, todas as crianças. E às vezes as pessoas não entendem, porque fala assim, se eu pego uma criança recém-nascida e pergunto para uma pessoa, esse bebê aqui que está nos meus braços, ele é pecador ou ele é inocente? A maioria das pessoas entende que um bebê é inocente, mas a Bíblia está dizendo aí em Romanos que todos pecaram. Mas é que o conceito de pecado não é somente um ato que você faz. Lá em João, primeira carta de João, diz, capítulo 3, verso 4, que o pecado é a transgressão da lei. É verdade, só que o pecado não é somente a transgressão da lei. Porque um bebê não transgrediu lei nenhuma e ele é pecador. Pecado tem pelo menos 2 significados na Bíblia. Um é a separação do homem de Deus. E quando você nasce nessa condição pecaminosa, distante de Deus. E aí vale o significado da palavra religião, que quer dizer religação. Jesus Cristo religa o homem que estava separado de Deus por natureza. E, na verdade, quando nós estamos longe de Deus, a gente comete atos pecaminosos, a gente faz coisas erradas. Por isso que Davi diz assim, em pecado me concebeu minha mãe. O que ele queria dizer? Ele nasceu separado de Deus, em pecado, uma condição. Eu e você não escolhemos isso. E Deus não nos responsabiliza por isso, por nascer em pecado, nascer numa condição pecaminosa. Ele nos dá condições de escolhermos sairmos dessa condição. Pergunta 3. Como Deus resolveu o problema do pecado? O pecado, como uma doença, como uma peste, como um coronavírus, transmitiu para todo ser humano. Todo ser humano nasceu nessa situação de separação, distanciamento de Deus e por isso estava condenado à morte eterna. Mas Deus tinha um plano para resgatar o homem que havia sido condenado à morte. João capítulo 3, verso 16. Você que é cristão conhece muito bem esse texto, mas vamos ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O contrário de vida eterna é morte eterna. O perecer nesse texto é o homem condenado à morte eterna. Jesus,
quando foi enviado pelo Pai, quando veio a esta terra, se encarnou como um bebê, ele veio resolver o problema do pecado. O homem estava condenado e ele veio morrer no lugar do homem, ele veio substituir, ele veio fazer a troca. O homem que aceita Jesus como seu Salvador pode então agora se livrar da condenação da morte eterna. Um outro texto ainda, Romanos 6:23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então você vê que aqui tem novamente um jogo de palavra. Morte aqui, o salário do pecado é a morte eterna, porque o contrário da morte eterna é o dom que Jesus Cristo dá, que é vida eterna. O homem estava condenado à morte eterna e Jesus veio morrer no lugar dele para lhe dar vida eterna. O problema do pecado foi solucionado por Deus mandando uma pessoa sem pecado, que foi injustamente julgado e crucificado, para morrer no meu lugar e no seu lugar, se nós aceitarmos. Pergunta número 4. Que prova temos que Jesus morreu a morte a qual eu e você estávamos condenados? Essa é uma pergunta interessante. Jesus morreu a morte do sono ou Jesus morreu a morte eterna? Tem muita gente que tem dúvida sobre isso. Eu quero te explicar isso da seguinte forma, antes da gente ler o texto sagrado. Imagine que eu esteja devendo você R$100 e hoje é o dia 5 de abril, foi o dia marcado para eu pagar esses R$100 para você. Agora imagine que nós nos encontremos e eu pego a minha carteira, eu coloco a mão no bolso e tiro uma nota de R$50. Eu paguei a minha dívida? Se eu estava te devendo R$100, só seria pago a dívida se eu te pagasse R$100. Se eu te der R$50, eu não paguei a dívida. Então, queridos, imagine, toda a raça humana estava condenada à morte eterna. Se Jesus viesse aqui à Terra e lá na cruz do Calvário morresse a morte do sono, ele teria pago a pena a qual eu e você estávamos condenados? Vocês compreendem o que eu quero dizer? O homem estava condenado à morte eterna. O substituto do homem deveria morrer à morte àquela que o homem estava condenado, que era a morte eterna. Veja só esses dois textos que eu separei. Colossenses 1,18 diz assim: ele, Jesus Cristo, referindo-se a Cristo, é o cabeça do corpo da igreja. Ele, Jesus, é o princípio. Ele é o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas pudesse ter a primazia. Veja que texto interessante esse de Colossenses 1,18. Aqui está dizendo que Jesus é o primogênito dos mortos. Agora pense um pouquinho. Primogênito é o primeiro. Esse texto está dizendo que Jesus foi o primeiro a morrer. Mas antes de Jesus morrer lá na cruz do Calvário, não morreu ninguém? Nenhum outro ser humano morreu antes dele? Claro que sim. O que esse texto quer dizer? Quer dizer que Jesus foi o primeiro ser humano aqui nessa terra a passar pela morte eterna. Ele é o primogênito dos mortos e ele é o primogênito dos ressurretos, dos que haverão de ressuscitar em nome dele quando ele voltar. É o texto que nós vamos ler em seguida, mas preste atenção, irmãos. Jesus foi condenado à morte eterna porque eu e você estávamos condenados à morte eterna. Quando Deus disse para Adão, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás, Deus estava falando para Adão e Eva que eles iriam morrer para sempre. Eles só não morrerão para sempre porque eles aceitaram a Jesus como seu Salvador e todos aqueles que o fazem têm a garantia da vida eterna. Por quê? Porque aqui também diz em Atos 26, verso 23, que Cristo devia padecer e sendo ele o primeiro da ressurreição dos mortos. Novamente eu faço a pergunta. Jesus foi o primeiro a ressuscitar? Dentro do contexto bíblico, lá no Velho Testamento, a gente sabe que o profeta Elias ressuscitou uma pessoa. E ali, o próprio Cristo, no seu ministério, ressuscitou a Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele mesmo ressuscitou. E agora, depois de sua morte, a Bíblia diz que ele é o primeiro da ressurreição dos mortos. O que isso quer dizer?
porque está fazendo uma referência de Jesus como aquele que passou pela morte eterna, sendo ele o primeiro a ressurgir dentre os mortos da morte eterna. Que coisa maravilhosa! A ressurreição de Cristo é a garantia que eu e você poderemos ressuscitar um dia sobre a ordem dele, sob a ordem de Cristo. Pergunta 5. O que motivou Jesus então a vir a esta terra? O que fez Jesus deixar o céu, renunciar à companhia dos anjos e vir a esta terra viver, nascer como um bebê, viver aqui entre nós e ainda sofrer o escárnio e a morte no nosso lugar? Texto sagrado, 1 João 4, verso 19. É um verso lindo que eu gosto bastante dele. Olha só, nós o amamos porque ele, Jesus, nos amou primeiro. Então a resposta dessa pergunta é: o que motivou Jesus a vir a esta terra? O amor que ele tem por mim e por você. O amor de Deus é tão grande que ele deixou o céu para viver aqui como um ser humano e ainda ser crucificado pelo próprio ser humano que ele criou. É o amor que move Deus até nós. Em um outro texto, aqui nós vamos ver na pergunta 6. A pergunta 6 diz assim: para que Jesus veio a esta terra? Nós descobrimos o porquê. O que motivou Jesus foi o amor dele por nós. Mas para que ele veio aqui a esta terra? Outro texto, João capítulo 10, verso 10. Eu particularmente amo esse texto. Vejam, e em Lucas 19, 10 também. Vamos primeiro, então, na sequência aqui, João 10, verso 10. Está escrito: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Quem disse essas palavras? Saiu dos lábios do próprio Cristo. Ele disse: o ladrão, ele vem destruir, ele vem matar. Agora eu não. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Queridos, quando eu sou convidado a fazer um culto fúnebre, eu tenho dito às pessoas que essa questão de pensar que a gente consolar as pessoas, né, dizendo foi Deus que quis, ele estava moribundo, já estava desenganado pelos médicos, e a gente não aceita a morte de ninguém, mesmo da pessoa que está desenganada, que o médico falou que vai falecer. Por quê? Porque a gente não foi criado para morrer. E eu costumo dizer o seguinte: isso não é consolo para ninguém. Deus não quer a morte de ninguém. Na verdade, esse texto me faz lembrar que o próprio Cristo disse que ele veio para dar vida em abundância. Irmãos, 90 anos de idade, 100 anos de idade não é vida em abundância. Uma criança que morre com 7 anos de idade não é vida em abundância. Não é este o plano de Deus. Deus não criou a morte. A morte é um intruso. Quem introduziu a morte nessa terra foi Satanás. Não se esqueça disso. Esse texto deixa muito claro. Jesus disse assim: o ladrão, aqui a gente poderia dizer que é Satanás. O ladrão vem para matar, roubar, destruir. Agora eu não. Jesus disse: eu não vim. Eu vim para trazer vida. E não é pouca vida, é muita vida. É vida em abundância. Olha outro texto. Esse texto então é o de Lucas 19, verso 10, que é muito bonito. Diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O perdido. Quem é que estava perdido? Eu e você. Por que a gente estava perdido? Porque a pena do pecado, o salário do pecado é a morte eterna. E o único jeito de livrar-nos da morte eterna era um substituto. E Jesus é o substituto. Ele veio morrer para que eu e você não morrêssemos. O Filho do Homem, palavras do próprio Cristo, veio buscar e veio salvar o que estava perdido, que era eu e você. Pergunta número 7. Estamos aí na 7ª pergunta. Qual é a única pessoa que pode te salvar da morte eterna? A Bíblia responde. Vamos lá. Atos capítulo 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aqui você pode ter certeza que o apóstolo Paulo está se referindo
O contexto mostra isso, obviamente, a pessoa de Cristo. Não existe nenhum outro nome debaixo do céu que possa salvar o homem. Não é Buda, não é Maomé, não é nenhum grande profeta, não é nem mesmo o Papa. Nenhum desses pode salvar o homem. O único que veio morrer no lugar do ser humano para dar-lhe oportunidade de vida eterna, e nenhum outro nome há salvação debaixo do céu entre os homens. É o Senhor Jesus. Então, queridos, essa pergunta, qual é a única pessoa que te pode salvar da morte eterna, é Jesus Cristo na cruz do Calvário. Somente Ele, somente o sacrifício dele pode nos libertar da condenação da morte eterna. Pergunta número 8, vamos lá? O que você precisa fazer para ser salvo, então, da morte eterna? Jesus é a pessoa, é o substituto que pode ficar no seu lugar e morrer a morte a qual você estava condenado. Mas o que eu tenho que fazer em resposta a este sacrifício? Atos capítulo 16, verso 30 e 31. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crer no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Quantos não querem a salvação para você e para sua família? E a palavra-chave aqui é o quê? Crer. Crer que Jesus veio. Crer que Jesus é o Salvador. Crer na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Crer que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Outro texto, Ezequiel 33, disse-lhes: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu não tenho prazer na morte do perverso, mas eu quero que o perverso se converta do seu caminho. O que eu tenho que fazer? O que é a conversão? Eu queria só contar para vocês, irmãos, uma coisa que me fez entender melhor essa palavra conversão. Um dia eu estava acompanhando os meus alunos formandos lá no nosso país, em Santa Catarina, ali, a gente foi fazer a viagem de formatura. E me chamou a atenção que ali eu estava com o motorista à frente, conversando com ele, para que ele não dormisse, aquela coisa toda, e a gente viu uma placa de trânsito que nunca mais eu esqueci, que é diferente daqui do Sudeste, lá no Sul. Porque tinha uma placa de trânsito na estrada, que eu até comentei com o motorista. Olha que interessante, porque tinha uma placa escrita assim: conversão a 500 metros. Conversão a 500 metros. O que seria o nosso retorno a 500 metros? E olha que significado interessante. O que é a conversão? É você indo em direção à destruição, você com a sua vida indo em direção à morte eterna, e de repente você vê Jesus Cristo e a placa que está na mão dele é conversão, mude de direção. E agora você estava indo em direção à morte, você dá meia volta e vai em direção à vida. Você converte, você muda o caminho, você muda de direção. Você agora não vai mais para a destruição, você vai para a vida. Isto é conversão. E ainda a continuação diz assim: convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque há vez de morrer. Como que a gente se livra então da morte? Da morte eterna, se convertendo, voltando para os braços do Pai, para junto de Jesus, que é o nosso Salvador. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 9, a última parte, diz que Deus é longânimo, ele ainda não veio, mas porque ele quer que todos se salvem. Olha o texto. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Isso está em 2 Pedro 3, verso 9. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Conversão, arrependimento. 3 palavras nós vimos aqui. O que eu devo fazer? Qual é a minha ação em resposta à morte de Jesus e à salvação que ele dá? Você tem que crer na palavra, crer nele, você tem que se arrepender, você tem que mudar de direção, você tem que se converter e buscar então a Jesus como seu Salvador. Vejam, queridos, agora nós vamos para a pergunta 9. Pergunta 9 está escrito assim: você pode acreditar em Jesus mesmo sem vê-lo?
Ah, pastor, eu entendi que Jesus é meu Salvador, que eu preciso aceitá-lo, que ele é o meu substituto na condenação da morte eterna, o salário do pecado é a morte, mas ele não está aqui, eu preciso de fé. E é interessante, um dia Jesus estava ressurreto, tinha morrido, ressuscitou, e ele apareceu aos discípulos e Tomé não estava lá. E Tomé não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. E Jesus apareceu para Tomé. E Tomé, depois que viu Jesus, ele falou assim: agora eu acredito, Senhor. E Tomé, antes de Jesus aparecer para ele, tinha dito assim para os discípulos: eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se eu tocar, se eu passar a mão nas feridas, se eu passar a mão do lado onde o soldado feriu a Jesus. Eu só acredito vendo, Tomé disse. E quando Jesus apareceu, falou assim: vem aqui, Tomé, toca aqui nas minhas feridas, encosta aqui do meu lado. E no final dessa conversa com Tomé, Jesus disse esse texto de João, capítulo 20, verso 9, que tem a ver comigo e com você. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste. Bem-aventurados, felizes. Essa expressão bem-aventurados quer dizer isso. Felizes são aqueles que não me viram e creram. Você viu Jesus ontem? Ele foi até a sua casa. Você se encontrou com ele, quem sabe, na sala da sua casa? Estamos confinados. Jesus não apareceu na sua casa. Você não tocou em Jesus. Você não é um Tomé. Mas Jesus já tinha dito: feliz é aquele que não me viu, aquele que não me tocou e acredita em mim. Esse sou eu e sou você. Esse sou eu e é você. Você deve crer. Isto é fé. A fé é que nos leva até Jesus e faz com que a gente creia na sua palavra, que é a Bíblia, e faz com que a gente creia que ele veio e morreu no meu e no seu lugar. A gente precisa de fé, mesmo não vendo. Você pode acreditar em Jesus mesmo sem vê-lo? Claro que sim. Jesus mesmo disse: feliz é aquele que não me viu e crê. E você pode ser essa pessoa feliz. Pergunta 10. Estamos terminando. Última pergunta. Você é grato a Jesus pelo que ele fez por você? O que ele fez por você? Ele deixou o céu e veio morrer no meu e no seu lugar. Isso que ele fez. Ele sofreu a cruz. Ele morreu no nosso lugar. E como você pode provar, então? Você diz assim: não, eu aceito Jesus como meu Salvador e eu respondo a esse amor. Sabe, irmãos, quando você pega uma criança, o meu filho recém-nascido, um bebê, sabe, eu fico pensando, um bebê ama o seu pai e a sua mãe? Não ama. Ele não sabe ainda. O amor é um sentimento aprendido, já dizia um psicólogo chamado Léo Buscaglia, num livro que eu li chamado O Poder do Amor. E é muito interessante, porque realmente o amor é um sentimento aprendido. A gente aprende a amar. A gente não nasce amando. Mas o bebê não precisa fazer nada para que os pais amem esse filho. Muito pelo contrário, o bebê dá um trabalho danado, chora de madrugada, mas a gente ama. Veja, nós somos um bebê na mão de Deus. Mesmo que a gente não ame a Deus, ele continua amando a gente, porque nós somos filhos dele. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É esta a ordem. Nós amamos a Jesus porque ele já veio e morreu no nosso lugar. E como é que a gente prova a Jesus que a gente o ama? João 14. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Queridos, neste final de estudo, eu queria que você pensasse: tem muita gente que diz que ama Jesus, gosta de louvar, vai à igreja, levanta mãos aos céus, com aquela emoção: Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu Salvador. Mas além de Salvador, eu quero te dizer nesta noite que Jesus precisa ser o Senhor da sua vida, não só o seu Salvador. Que bom que ele é o seu Salvador. Isso é maravilhoso e ele é mesmo. Mas a partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador, ele também tem que se transformar no Senhor da sua vida. E o Senhor, ele manda. Muita gente quer um Jesus que seja somente o Salvador. E por isso que aqui Jesus disse assim: se você me ama, você tem que provar. Porque quando eu namorava a Joyce, a minha esposa,
A gente gostava de dar prova de amor, né? Eu passava pelo shopping, via uma coisa bonita, um perfume, uma flor, e a gente sentia prazer em comprar e dar. Não adianta só eu falar eu te amo. Eu tenho que demonstrar este amor. E este texto é emblemático. Jesus, em João 14:21, diz: se você me ama, prove. E a prova de amor é: guarda os meus mandamentos. Nós vamos estudar um pouco mais à frente sobre os mandamentos de Deus. Mas nesta noite, ao finalizar esse estudo, eu quero fazer um apelo a você. Eu quero que você tome uma decisão, porque a nossa série de estudo são 10 passos de decisão. Na semana passada, nós tomamos a decisão de estudar a palavra de Deus. Só um minutinho que eu vou pegar minha Bíblia que está ali, eu procurei aqui, eu deixei ali, mas aqui é ao vivo. Pronto, irmão, voltei. Olha aqui, ó. A Bíblia Sagrada. Na semana passada a gente tomou a decisão de estudar a Bíblia, aceitá-la como guia, como a palavra de Deus. E a Bíblia hoje nos mostra que Jesus é o nosso Salvador, Salvador da morte eterna. E ele virá para nos buscar. Agora ele diz: aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos que estão aqui nessa Bíblia. E nós vamos estudar ainda um outro estudo sobre a lei de Deus e os mandamentos. Nesta noite, então, eu quero te fazer um desafio, um apelo para que você tome uma decisão diante do que nós estudamos, que sem Jesus nós estamos perdidos. Então, eu vou falar a frase, vai aparecer aí, e eu queria que você repetisse, falasse aí no seu coração ou de voz alta, não importa. Eu não sei se você está sozinho, está com alguém do seu lado, não tenha vergonha. Mas se você entendeu o tema de hoje e quer aceitar a Jesus como seu Salvador, tome essa decisão. A sua decisão, a minha decisão, que possa ser essa. Eu falo, você repete. Eu decido aceitar a Jesus Cristo como meu Salvador pessoal e Senhor da minha vida. E em resposta ao seu grande amor por mim, eu quero amá-lo e servi-lo. Que esse desejo seja real na tua vida. Que você aceite Jesus como um Salvador, aquele que veio te salvar. E dentro em breve, muito em breve, ele vem nos buscar. Ele nos salvou lá na cruz. E agora ele vai vir buscar os seus escolhidos. E que você esteja nesse grupo daqueles que aceitaram e creram em Jesus como seu Salvador. Eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Eu tinha 9 anos de idade. Foi o dia do meu batismo. Se prepare para isso também. Aceite a Jesus como seu Salvador. Faça planos de se batizar se ainda não fez. E se você já é batizado, renove seu pacto de amor com Jesus. Nesta noite, eu quero que a gente faça uma oração pedindo a Jesus que transforme a nossa vida. Querido Jesus, estudamos a Tua palavra nesta noite. Esse tema tão maravilhoso que fala ao nosso coração, da salvação que Jesus nos dá, que o Senhor nos dá. Espírito Santo, o Senhor foi deixado aqui na terra pelo próprio Cristo, que disse que não nos deixaria órfãos, e o Senhor pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que cada ouvinte, cada irmão que está nessa live, os amigos que eu convidei, alguns vizinhos, se eles estão assistindo, que eles possam ser tocados pelo Espírito Santo e aceitar a Jesus como seu Salvador. Se não temos a Jesus, nós estamos condenados à morte eterna. Mas com Jesus nós temos a vida eterna. Que a gente tome a decisão de ter Jesus na nossa vida. Eu te peço e te agradeço esta bênção. Em teu nome, amado e querido Jesus. Amém.